tema para poder avançar o tempo inteiro. Os próximos, às vezes é uma aula de matemática o tempo inteiro. Por quê? São conteúdos mais técnicos, menos discutidos, menos dialogados. É só mostrar conceito, explicar conceito. Encaixou? Encaixou, avança. É uma coisa mais ensadinha, mais encaixadinha. Daqui para frente tende a ser mais rapidinho. Tá? Outra coisa, em relação às avaliações. A maneira que a gente tocou foi legal? Fluiu legal para todo mundo? Para mim sim. Tá? Então, na próxima avaliação, que vai ser o próximo simulado 2, eu não concordo com a calendário de como vai cair, mas já deve estar aí no aplicativo. Começa a dizer assim, não é isso. Nós temos as provas. 23 são as provas e 6 são simuladas. Botei essa. Então é isso, se eu botei isso, eu olhei na hora do calendário acadêmico. Eu ia olhar na hora de novo, provavelmente vai fazer igualzinho, tá? Mas o calendário acadêmico ele muda direto, vocês têm uma noção? Esse calendário acadêmico provavelmente eu consultei para poder botar aquela. Ah, tô lembrando, não tem caneta preta. Tá? Memória. Agora lembrei até a cor da caneta. Mas essa versão do calendário que eu consultei para passar as informações para vocês é a 8ª versão do calendário deste semestre. Brasil, né, gente? Vem feriado, vem isso, vem aquilo, falta luz, acontece alguma coisa, toda hora que muda. Então, mais perto, vou confirmar essas datas. Mas até a semana que vem, a gente já confirma. Ó, saiu uma nova versão, saiu isso, saiu aquilo, foi a versão, estou confirmando. O que eu quero tranquilizar vocês? Com relação ao simulado. O simulado só é aplicado no último tempo de aula. Eu chego um pouquinho antes, dá tempo de eu distribuir os cartões com conforto, com tranquilidade, dá tempo de a gente fazer um bate-papo minutos antes da prova, e eu libero para vocês fazerem a prova. Tranquilo? E se der aquela questãozinha que a turma está com muita dificuldade, a gente se socorre, né? As livros. Outra coisa, o que é mais sensível? A AV, aquela avaliação que vale 10. Tá? Até então nós estamos buscando pontos extras. A AV, aquela que provavelmente é a partir do dia 23. Como que vai ser? Ela tem que ser aplicada nos 2 primeiros tempos de aula. Tá? O aluno só pode sair de sala com no mínimo 50 minutos. É uma prova mais chata. É igual ao simulado, estruturalmente falando. Então, é mais cheio de resto. Tá? Mas eu posso estourar um pouquinho o tempo. Ou seja, se tem 100 minutos de prova, só pode sair da sala de aula com 50 minutos, mas eu posso dar 120 se eu quiser. O que eu pretendo fazer no dia da vez? Chegar mega cedo, tá? Já vir aqui para a sala antes do bater ponto e tentar ir recepcionando vocês, distribuindo o cartão de resposta, não a prova, o cartão, para a gente poder pular essa etapa. Deu 7h50, todo mundo mais ou menos que tinha que estar em sala já está, a gente faz como consumir um tempinho de prova, fazendo um bate-papo. Lembra daquele bate-papo? Em 10 tópicos, 8 vezes. A gente alinhar, olha, o que a gente precisa lembrar aqui na prova rapidinho. Tá? Fiz esse bate-papo, entrego o caderno de questões, se caem para dentro da prova, fazem a prova. Nesse meio tempo vão chegar já na tarde, atrasados. Eu vou distribuindo a prova e entregando para eles. E eu preciso que vocês só saiam de sala depois de 50 minutos de iniciado ou encontro. Tá bom? Olha, vai me dar um técnico danado, eu termino a prova em 10 minutos. Para isso, eu vou consumir um pouquinho de tempo distribuindo prova e fazendo bizu. Porque aí você que acaba fazendo a prova rápido, 20 minutinhos, vai ter que esperar mais 10 minutos. Pô, mas eu cheguei atrasado, o cara já saiu. Você sabia que você só pode entrar até 8h40. Ah, mas eu não vou ter os mesmos 100 minutos? Chegou atrasado, eu quis, mas eu posso ter mais 20 minutinhos contigo, porque são os 2 primeiros. Então, o que eu quero que vocês se tranquilizem é que tem uma estratégia para ajudar todo mundo. Quem chega atrasado e quem chega na hora. Estava falando justamente da galera que chega atrasado. Tá? Não, mas assim, aleatório. Tá? Como é que foi? Porque aqui na aula, gente, que é isso? Bom dia, turma, tudo bem?
ficou aquela sensação assim de que a direção mandou alguém puxar o professor de sala, né? Eu falei que podia estar acabando, tá? É feriado hoje. Beleza, gente? Estamos combinados? Alguma dúvida? Tá bom assim para vocês? Então vamos trabalhar? Bom, a gente entrou nesse módulo, né? Chegou a entrar nesse módulo? Não. Sim e não. A gente está no 3, tema 3. Aí você está na sessão de tema 5, você está pensando em módulo. A gente está no 6 módulos, esse seria o 7. Tá? Gente, outra coisa, antes de começar. Entraram no CIA recentemente? Viram o tempo da aceite ali no pré-contrato? Sim. Fala pra caramba. Tá falando por 2? Ou 3. Ou 3, né? Nossa, até 4. coitado, gente. Olha só, abriu o CIA, ele vai sugerir que você aceite o pré-contrato lá. Pode aceitar sem medo, porque você não está fazendo vínculo obrigacional quando aceita ali. Você não está contratando a faculdade no próximo semestre. Você não está se obrigando a pagar mais 6 meses. Você está sinalizando que quer continuar. É um pré-contrato, é uma minuta de contrato. A gente já fica assustado já. Já está se garantindo, calma. Quando que você vai fazer vínculo obrigacional? Quando você vai se obrigar por mais 6 meses. Quando você pagar o boleto de julho. Quando pagar a primeira, do primeiro mês do segundo semestre, aí você está dizendo para a Estácio, não, agora eu quero pagar mais 5 boletins. Tá? Mas isso a gente alinha. Então, por favor, deem aceite lá no pré-contrato para a gente poder trabalhar até com planejamento. Estava pensando nos colegas aqui. Ah, mas tem a veterana que às vezes puxa essa disciplina, que às vezes está com recurso alternativo. Às vezes a disciplina não é ofertada porque não tem quórum previsto de alunos no segundo semestre. E aí a oferta reduz. Quando você dá aceite no pré-contrato, você está sinalizando para a diretoria de ensino que quer continuar. E aí a diretoria de ensino diz assim, olha, naquela galera do primeiro período que tinha 60 alunos, 40 confirmaram que vão ficar, 50 confirmaram. Vamos oferecer disciplinas adequadas ao perfil de iniciante. E aí a gente consegue ter a oferta para poder atender todas as demandas. Aí a explicação que lidera os ajustes são lá de Mas isso tinha aparecido para mim, só que eu botei para depois, só que agora eu estou fino de ajustar. vai aparecer, quando você acessar o computador, vai aparecer. Ah, o computador? Vai vir um pop-up. Tá, beleza. Fica tranquilo, tá? E aí depois você dá esse aceite, vem lá para você escolher a disciplina. Vai sem medo, escolhe disciplinas teóricas. Tudo que tiver carinha de teoria, teoria do crime, teoria geral do direito civil, teoria da Constituição, você aceita. Não tem mais teoria. Segunda parte da minha fala. Tudo que for teoria você aceita. Acabou as teorias. Aceita aquelas que você sabem que são propedêuticas, tipo língua portuguesa, história, hermenêutica. Quantas? 5. Tá? Por quê? Para você se formar em 5 anos aqui no Estácio, você tem que terminar o 6º período, indo para o 7º período, início do 4º ano de faculdade, tendo sido aprovado ou tendo 2.320 horas de aprovação em disciplinas. Quanto isso dá? Isso dá 29 disciplinas. 4 disciplinas no primeiro período, aprovação 4 disciplinas no primeiro e 5 disciplinas até o 6º. Léo, salvou. Ficou difícil de pagar. 5 disciplinas eu não vou conseguir. É mais importante você não parar o curso do que trancar e voltar depois fazendo 5, eu já estudo por tudo. Tá? Mas você precisa fazer de 5 em 5. Léo, não vai dar para fazer 5. E você falou que é mais importante não trancar. Faz 3, faz 4, faz 2. Você vai se formar em 5 anos e meio. Vai se formar em 6. Mas vai se formar. O importante é a direção, e não a velocidade. Deu para se formar em 5 anos, que é o tempo mínimo de curso? Ótimo. Não deu, é importante não parar. Por que é importante não parar? Porque quando você tranca ou abandona por 6 meses, quando você volta no novo currículo que estiver vigente. E quando o MEC manda mudar currículo, normalmente ele extingue algumas disciplinas. Exemplo, direito previdenciário no currículo anterior era eletivo. Com as novas exigências da OAB, direito previdenciário passou a ser
obrigatória. Então, o cara que fez previdenciário no currículo anterior, trancou e voltou, vai ter que fazer previdenciário de novo. Por quê? Porque agora é obrigatório foi ofertado no diretivo. Lembra, isso não faz sentido. Então, vamos falar um negócio que faz sentido. Nós tínhamos 5 disciplinas de prática simulada no currículo anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Hoje nós só temos 3. Prática 5 foi extinta. Tá? Era uma prática de constitucional que agora está junto ali com prática 5. O cara que fez a prática 5, trancou e voltou, ele perdeu a prática 5. É como se você comprasse um produto, paguei, sei lá, um Xbox, tranquei e voltei, gastei dinheiro novo, eu tenho que pagar. Aquele cursinho que compõe o teu curso de direito passa a estar mais atualizado. Agora não vem nada, mas eu tenho que fazer mais 4, 5 disciplinas de graduação comigo, porque, por exemplo, agora a cibernética é obrigatória, o DCN do MEC. Não era no nível anterior. O cara não precisava fazer isso. Trancou, voltou, agora precisa fazer cibernética. Agora precisa fazer empreendedorismo. Agora tem outras disciplinas que são obrigatórias que não estavam no nível anterior. Então, o que é muito importante, real, inclusive financeiramente, você não trancar. Porque quando você tranca, você pega um módulo, vamos chamar até de disciplina, tá? Um módulo que você comprou para compor a sua estrutura, ele fica extinto, você joga dinheiro fora. E para poder compor aquela carga horária, você tem que fazer outro, tem que comprar mais uma peça, tem que pagar 6 parcelinhas de 300, 400, 500 reais, quando custar a disciplina, para poder pegar aquela carga horária para compor o currículo novo. Então, o importante é não parar. Portanto, Léo, a lista de desejos só está deixando eu incluir 3 disciplinas no máximo. Já teve um pouquinho de coordenação que a gente vai deixar incluir 2, eu acho que isso já está ativo, tá? Eu já ouvi alunos dizendo, não, botei só 2, Léo. Só que tá ruim pro meu lado pra caramba. Com 2 eu tranco. Eu só posso fazer se for fazer uma, para não trancar, para não parar. É o teu caso? Porra, tá um semestre ruim, tudo deu errado financeiramente, só dá para fazer uma disciplina. Não se preocupa. Quando chegar a época de pagar o boleto de renovação, me procura na coordenação, sinaliza teu problema. Eu vou ligar para a secretaria, vou pedir para botar uma disciplina só na tua lista de desejos. E você continua com uma só. Eu abro o chamado sistema. Tudo deu errado. Tem condição de pagar esse boleto com 2, pelo menos? Tem. Você vai pagar, vai renovar, eu vou excluir. O boleto seguinte vai vir zerado. E depois você vai vir pagando o preço de uma disciplina só. Deu para entender? Eles devolvem o valor de uma disciplina que você continua. Mas o que eu quero sinalizar para vocês é: aceita o pré-contrato sem medo. Você não está fazendo o vínculo obrigacional. A grana ficou curta, não dá para fazer 5 disciplinas, não tem problema. Conversa comigo, a gente faz a lista de grade. Estou com muita dúvida sobre qual disciplina colocar na lista de desejos. Não se preocupe, coloca na lista de desejos que você quiser. Depois, quando começarem as aulas, sendo comigo uma coordenação que eu te ajudo a montar a grade. Léo, vê se minha grade está maneira, vamos ver. Pô, isso daqui está demais, isso daqui a gente podia mexer. A gente faz o ajuste. Dá para mudar isso até nos 3 primeiros dias de aula, a gente consegue usar a grade. Tranquilo, né? Um pouco mais seguro, mas foi muita informação. Dúvida? Outra coisa. Lá no sistema está sinalizando que a maioria de vocês não baixou os conteúdos e não acessou. Baixe os conteúdos. As provas são tiradas de dentro daquele conteúdo que está no sábado. Esse conteúdo que eu faço é um conteúdo para vocês estudarem. A matéria da prova, a resposta da prova está naquele material que está lá para vocês fazerem download. Baixe o que tem dentro daquele próximo. Fica lá os 15 minutinhos, desbloqueou. Baixe os conteúdos. Guarde para você fazer um cursinho de apostila no final do curso. É o livro de dados que está sendo concedido gratuitamente. É um livro top de linha? Livro médio. Top é R$1.000. Mas é um livro e é gratuito. Está lá para baixar. Tá? Beleza, gente? Eu fiz aquela carinha assim, vou baixar isso, eu vou comprar um livro de pirataria, isso não mais concreto. Tá? Beleza, gente? Todos em dia? Então vamos lá. Norma descritiva e prescritiva, primeiro módulo do tema 3. Agora, como eu disse para vocês, nós vamos passar para parte do nosso conteúdo que são assim, mais gessadas, né? mais burocráticas, mais tecniconas. Vou ver aqui só o horário. Olha, estamos caminhando para 9, tá? Pode ser depois da aula.
Tá? Então agora a gente parte para uma parte mais técnica do nosso conteúdo, onde eu tenho que conhecer, decorar e entender certos conceitos. O primeiro deles, sobre as características da norma, tá? Entender a norma jurídica, suas espécies, caracterizar o ordenamento jurídico, que o ordenamento jurídico são atos essenciais para compreender o direito, especialmente diferenciação entre relações jurídicas e outras relações sociais, e em muitos momentos vocês vão ver que são coisas que nós já conversamos, tá? A gente já conversou lá no início essa diferença entre uma relação jurídica e uma relação social, entre pretensão social e pretensão jurídica. Lembra que a gente conversou? Ah, se eu pretendo namorar uma menina, peço ela em namoro, é uma relação jurídica ou uma relação social? Relação social. Se ela disser não, não posso processar ela para obrigar ela a namorar comigo. Gostaria, não posso. Certo? Mas eu casei com aquela menina. E aí ela descobriu que eu tô traindo pra caramba, super infiel, adúltero. Eu posso obrigar ela a continuar comigo? Não. Mas ela pode me processar para fazer um divórcio? Pode. Torna-se uma relação jurídica porque está dentro de um instituto juridicamente previsto em alguns ramos da ciência do direito, nesse caso, o direito de família. Tá? Para a concretização das normas, nós teremos normas de duas, em princípio, duas naturezas: descritiva e prescritiva. Descritiva descreve algo que vai acontecer, você querendo ou não, descreve esse direito. Prescritiva é igual remédio, prescreve o direito. Se atingir aquelas condições, algo vai acontecer, tá? E aqui, isso daqui é muito, vou compartilhar esse material com vocês. Essa descritiva, características em formato de SEP. Não me lembro da onde está esse S, esse P, e o que significa, então vou colocar para vocês melhor depois, tá? Por exemplo, o homem é servil, tal coisa é tal coisa, a terra é redonda, mas aqui não está falando de direitos. Apresenta-se no duplo formato. Se S, então deve ser B. Nossa senhora. Entenderam alguma coisa? Beleza. Vamos aprender mais inteligente. Entendeu? Eu falei, entenderam? Óbvio, porra, eu explico. Gostei. Mandou ele morto agora. Aqueceu meu coração, porque nem eu entendi. Tá? O que é o SP? Cara, ó, descritiva. Tu não vai fazer 18 mais cedo ou mais tarde? Não sei que morra antes. Mas faz 18, não faz? Então essa é uma norma descritiva. A menoridade cessa aos 18. Ah, mas eu não quero fazer 18 nunca, eu quero ser síndrome de Peter Pan. A criança vai ser. Não, é descritivo. Quando você fizer 18 anos, cessa a sua menoridade. Quando você fizer 60, você passa a ter direito à prioridade na tramitação dos feitos. Quando você fizer 70, você vai ser considerado vulnerável e vai ter direitos a mais. Tá? Essas são normas descritivas. Por isso se S é P. Algo acontece quando acontece aquela descrição jurídica. Quando morre, há de sucessão. Vai morrer um dia? Vai, é uma descrição. Algo vai acontecer. Adquire-se personalidade jurídica com o quê? Nasceu com vida. Nasceu, chorou e encheu o pulmão de ar, adquiriu personalidade jurídica. Ah, não chorou, não encheu o pulmão de ar, nasceu morto, adquiriu personalidade jurídica? Não. Não há de sucessão. Beleza? O seu direito de família vai explicar isso depois, tem relevância jurídica. A criança nasce morta, ele não adquire direito patrimonial e não transmite direito patrimonial. A criança nasceu, encheu o pulmãozinho de ar, chorou, passou 3 meses na incubadora, morreu, abre a sucessão daquela criança. Tem criança que já nasce cheia de patrimônio, não tem? Terço de ouro. Então, aquela criança nasceu, respirou, descritiva, adquiriu personalidade jurídica. Morreu, também um ato natural do ser humano. Vai haver sucessão. Não chegou a nascer, foi tirado do ventre, mas nasceu morto, já estava morto lá dentro do ventre. Tragédia. Mas não adquiriu personalidade jurídica. Não há essa sucessão, porque não vai ser com vida. Mesmo que essa criança não fosse cidadã, porque não decidiu, não registrado. Nasceu com vida, tem os direitos direitos de parentalidade. Nasceu com vida, respirou. Aí o médico deixou cair no chão, morreu. Tragédia. Ela falou, meu Deus, meu filho, né? Caiu no chão, morreu. Adquiriu personalidade jurídica e, inclusive, foi morta, vítima de homicídio. Culposo ou doloso, inclusive o médico vai responder criminalmente. Deu para pegar? Olha quanta
consequência jurídica. Nasceu com vida norma descritiva. Adquiriu personalidade jurídica. Imagina, vamos jogar para as tragédias, só para dar o exemplo do penal. A criança, aí a mãe queria, o motivo lá não queria abortar, ela não quer que aí ela foi uma clínica de aborto para fazer o aborto da criança, o aborto do pai. Isso existe. Tá? Vai lá, tira, o cara matar, criança, descartar, direito penal, às vezes todo, tá? Aí o aborteiro foi lá, abriu a barriguinha da moça, tirou a criança viva, levou lá para a salinha de trás, matou a criança. Homicídio. Homicídio. Tá? Doloroso, tudo mais. Norma descritiva. Adquiriu personalidade jurídica. Norma prescritiva. Matou alguém. O cara fez lá o aborto parto, né? Matou alguém. Vai responder por homicídio. Tá? Só para vocês entenderem que esse aborto parto, na verdade, ele é homicídio, ele não é aborto. Tem essa diferença. Uma consequência, vai ter um verbo, uma ação. Ela prescreve o direito. É mais fácil dar exemplo de prescritiva com os exemplos de penal. Por isso que eu coloquei logo o primeiro artigo do 121. Subtrair coisa alheia móvel de alguém mediante violência ou grave ameaça. Prescreve o crime de roubo. Tá? E sempre tem uma pena. Ou uma consequência. Por exemplo, vamos jogar lá para o civil. O proprietário de animal doméstico responde civilmente pela lesão causada pelo animal, salvo o culpo exclusivo da vítima. O artigo fala mais ou menos isso. Mas ele prescreve que o proprietário de animal doméstico responde por responsabilidade civil, responde por danos causados pelo animal. Aí tu tem um cachorrinho se solta, morde a perna do coleguinha. Prescreveu. Tem um animal, lhe pertence e causou dano a outra. Você vai responder. Mesmo que não tenha uma pena, mas tem uma consequência. A descritiva também tem uma consequência. Mas aqui é uma consequência condicionada. Aqui é uma consequência descritiva, é uma consequência carreada. Aqui está condicionada a um evento que pode ou não acontecer. A descritiva, um evento que acontecerá, porque está ali no tempo das relações humanas. Deu para pegar? Tá? É o que a gente precisa entender, tá bom? Mas vamos lá, ainda sobre as características da norma, né? As afirmações que configuram normas jurídicas não têm como ser vistas ou tocadas, porque ele está lembrando que uma das características da norma é a sua intangibilidade. A norma não vem escrita, vem escrita no papel, vem escrita no computador, vem escrita no código, não vale merda, pode ser Guidel, Saraiva, tal, editora, revista dos tribunais que você quiser. Mas a norma jurídica ela tem uma característica de abstração, ela tem uma característica conceitual, tá? Lembra da que fala? Desculpa. Ela vai acontecer. Ela descreve uma situação que vai acontecer. A prescritiva é algo que pode ou não acontecer. Ela está relacionada a um condicionamento. Ela é condicionada a um comportamento. Tá? É igual ao matar alguém. Você só vai cumprir pena de homicídio se você resolver matar o marido. Vai para a norma prescritiva. Tá? Vamos lá. Você só vai pagar a indenização do outro que o cachorro mordeu se você demora que o cachorro mordeu alguém. Entende? Isso é prescritivo. Vamos lá. Elas possuem uma existência no mundo material. Por isso, caracterizada, exige certo cuidado. As normas jurídicas existem apenas no plano teórico de abstração. Nem sequer se confundem com o papel no qual estão escritos. São enunciados que integram o sistema com certas características. Por isso que a gente fala que a norma jurídica é uma proposição legal, ela é um enunciado. Tá? Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição Caput. É um enunciado. Todos são iguais. É um enunciado. É uma proposição jurídica. O nosso direito é um direito pautado em pós-positivismo. Ou seja, é um direito escrito. Mas mais do que o direito escrito, objetivo, tá? É um direito que tem um sistema de ideias. E nem sempre a norma vai estar positivada. Ou vai ter esse aspecto vinculante. Pensa em jurisprudência. Eu tenho jurisprudência majoritária e minoritária. Juízes que entendem que o dano moral
na Justiça do Trabalho deve ser um salário mínimo por ano de trabalho. Por exemplo, tem juiz que entende exatamente isso. Que quando for para dano moral, o dano moral é de um salário mínimo por ano na fração de ano trabalhado. Isso vincula a decisão dos outros juízes? Não. É um parâmetro. A lei diz que se você comprovar o aviso de moral, se você comprovar a ofensa moral, vai ter direito a dano moral. O parâmetro vai ficar a cargo do juiz. Entende que é uma normatização quando eu tenho jurisprudência, mas uma normatização não vinculante? O que vincula? A lei. Jurisprudência também é fonte do direito? É, e a gente vai trabalhar isso nesse conteúdo. Quais são as fontes do direito? E eu já falei algumas vezes para vocês, vou até colocar logo aqui, que são coisas que a gente precisa saber de cara, tá? Eu vou colocar. Mas jurisprudência orienta o direito? É fonte do direito? É, mas é um exemplo de que nem toda norma vincula. Ela dá uma ideia da interpretação, ela tem tom jurídico, ela é fonte do direito, mas não tem aquela vinculação da lei. E nem a lei vincula, porque aí precisa ser interpretada aquele caso para saber se é aplicável daquela forma. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. O que não vem escrito é uma interpretação lógica. Isso é o conceito mais básico, tá? Todo professor próprio, todos os CNEs, principalmente CNEs grande profissional. Na medida de suas desigualdades. Todos são iguais perante a lei. Todos têm necessidades. Meninos biológicos são idênticos biologicamente a meninas? Digamos que, hipoteticamente, por favor, não se ofendam, vamos transformar casadinhos, tá? Que esses dois aqui, eles namorem e planejem, fez até não. Peraí, cara, eu quero que sou ela também. Não, vou colocar um novo casalzinho aqui, tá? Então, aí, mãe da vida. Tem alguém querendo casar contigo, não é formada não. Tá, é só por hipótese, tá? Não precisa dar pancada nele. Aí eles agora casaram e vão ter um filhinho. Os dois deram material biológico numa brincadeira especial que eles fizeram. Só que a barriguinha de quem vai crescer dele? Só se for choro. A dela. Na hora do parto, quem vai ter as dores? Ela. Quem vai ter que passar por cirurgia, tomar anestesia, ponto na barriga, não sei quantos dias de resguardo? Ele? Ela. Não é prudente que por uma questão de equidade, de justiça, alguns direitos dela, biológicos, sejam um pouco ampliados do que dele. Então, essa é a representação básica de todos os iguais perante a lei, na medida de suas desigualdades. Por quê? Podem ter aspectos relevantes, naturais do ser humano. Volta no conceito de direito natural, lembra? Natural, biológico, que exige uma equalização de direitos para um ajuste de justiça em equidade, justiça em equilíbrio. Deu para pegar isso, gente? E dessas ideias se destacam tantas outras ideias, algumas que vocês conhecerão futuramente, quando fizerem, por exemplo, História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes. É uma disciplina que nós temos, tá? Vocês vão entender que, por exemplo, a lei de cotas é uma compensação histórica em razão dos desvalores étnicos. Você, mas peraí, não, porque você assim está considerando o negro, mas é um discurso que as pessoas fazem. Não é, tá? Não vou entrar nessa seara, só estou usando como exemplo, mas vamos lá, sou filho de mulher inteira. Mas eu nunca passei vulnerabilizações da minha seara de direitos em razão de ser filho de mulher preta. Eu estou aqui, não na seara que vai atrás de mim. Minha esposa mulher preta. De vez em quando ela me liga, quando eu estou lá na instituição, amor, vem me buscar aqui na loja do departamento XYZ, porque eu acho que a segurança está querendo me ajudar a escolher o vestido. Aí eu já falei para ela, ela estava muito distante, agora já virou desabafo, tá? Então assim, amor, olha para ele, fala assim, moço, me ajuda. E ela chama ele para dar contigo, porque ele vai constranger, vai parar. Mas, brincadeiras e desabafos à parte, não tem uma diferença no constrangimento? Isso não só com relação à etnia, isso também com relação à capacidade econômica. O pobre tem tanto acesso a certos recursos quanto o rico. Espectro de violência, morar em um lugar onde a violência está próxima de você, não deixa você um pouquinho, não traz umas dificuldades diferentes do que quem mora longe do espectro da violência? Então, isso é a Martilha 100, falando. Que são aspectos contingenciais. A Martilha 100 é o nome do autor que eu vou escrever, tá?
O indiano que fala que são aspectos contingenciais da conversão de valores em bem-estar, aspectos geográficos, aspectos culturais, aspectos étnicos, aspectos de saúde, que vão desequilibrar a balança da projeção de direitos. E isso tem que ser considerado pelo direito ciência para poder trazer essa integração sistemática. Deu para pegar legal, gente? Deu para entender isso? Tá? Primeiro, o nome do autor é Ana Tia, acho que é assim, né, que escreve? Com isso? Tia, isso, sem com N no final. Ele é um indiano, tá? O livro dele, assim, mais fácil de ler, apesar de ser grossão, é A Ideia de Justiça. Ele é filósofo? Oi? Filósofo, ele é considerado um filósofo, porque na verdade ele é da área de economia. Ele é um dos idealizadores do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é catedrático de Cambridge, na Inglaterra. Só que ele traz uma ideia do que é o justo num diapasão de economia política, que é a disciplina do curso de vocês, economia, e que interessa ao direito. Tá? Por que interessa ao direito? Para que essa ideia de justiça social seja vista, projetada pelo direito. Até que beleza, gente. Prometi também que antes de avançar no conteúdo, já ia dar spoiler da nossa matéria, falando em fontes do direito. Muitas são as fontes do direito com D maiúsculo enquanto ciência. E em vários aspectos nós podemos entender as fontes do direito. No espectro mais técnico, no espectro mais antropológico ou sociológico. Vou colocar o mais técnico, porque daqui para frente a gente está apegado à parte técnica do direito, tá? Apegado àquelas questões de advocacia. Então, sempre quando nós vamos falar em fontes do direito, a fonte primária do direito no diapasão técnico vai ser a lei, tá? E aí, quando eu falo em lei, as outras você pensa na ordem que você quiser. O que eu acho mais fácil? Fácil mesmo, apesar de não achar mais próprio, tá? Eu acho mais fácil lembrar de jurisprudência, porque todo mundo pensa em jurisprudência. Bota as mães aí, Depois a gente vai botando os macetes. Depois aqui, ó, eu lembro de doutrina. Depois, normalmente, eu lembro de, princípios. Principiante. Propaganda é uma merda, né? Vendo no YouTube toda hora. Princípio. Aí eu lembro de princípio. Tá? Outra fonte do direito que a gente falou o tempo inteiro aqui, ó, nos primeiros encontros. Oi? Costumes. E até a gente falou, é ilegal pegar na sala? Não, mas não é legal. Porque aí todo mundo respeita e não peida. Mas não era bom se tivesse uma norminha institucional para se o coleguinha soltar aquele o professor poder tirar ele de sala de aula? Vamos, podia rolar. Regulamentos são fontes do direito, são normas, de modo geral. Regulamentos. Tá? O que mais que nós ouvimos falar? Antes, Aristóteles, Platão e companhia pensavam em leis naturais. Aí veio Agostinho, que não é Aquino, que é o bispo de Hipona, e Aquino não, que não é o Carrara. E veio Tomás de Aquino, seu amiguinho, né, repensando aquelas ideias dos filósofos clássicos, agora teocentrados, olhando para Deus. E aí eles trazem a ideia de direito natural. E essa ideia de direito natural, ela se consolida já em pós-positivismo, já afastando o teocentrismo e olhando para o direito técnico, para as questões de justiça social, de economia política, de ciências empíricas, e já viram os nossos chamados hoje direitos humanos. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi capitaneada lá nas Nações Unidas por quem? A gente viu o videozinho, Dona Eleanor Roosevelt, né? Americana. Então, Dona Eleanor, ela ajudou lá a fazerem as declarações, a consolidarem uma declaração universal de que seriam esses direitos humanos, e essa declaração, ela vem a ser o quê? Um tratado. E ela só passa a ter valor dentro de certo recorte geográfico, por quê? Porque a legislação daquele país a absorveu. Aquele tratado é fonte do direito? Existem outras fontes do direito.
Essas nós vamos anotar para considerá-las as principais. E já estou adiantando a aula lá no finalzinho desse ano. Mas tá legal assim, tá fluido. Tá? O que é a lei? A expressão positivada da norma, vinculante. Constituição é lei, Código Civil é lei, Código Penal é lei, Processo Penal é lei, CLT é lei. Lei. Beleza, gente? Tranquilo? O que é jurisprudência? É a interpretação da lei pelos tribunais. O que é doutrina? Interpretação da lei pelo jurista. E jurista é entendido como o cientista da ciência jurídica social aplicada, o estudioso das ciências jurídicas. Esse é o jurista. O jurista não é o advogado, não é o ministro do Supremo. Pode ser também, mas não é. O ministro do Supremo, o ministro do STJ, ele é magistrado. Ele é o Estado, ele faz jurisprudência. Doutrina é o livro didático, tá? A doutrina jurídica é escrita por um jurista. Jurista é o nome que a gente dá aos estudiosos do direito. Fulaninho tem livro publicado, jurista. Sou jurista fraquinho, pode ser um jurista poderoso. Jurista. Beleza, gente? Princípios. Lembra que a gente viu a escala de engendramento social? Princípio é a ideia de direito, a ideia, é a ideia do direito que deve ser expresso pela lei. Deu para pegar? Por exemplo, princípio de presunção de inocência. Tem lá a lei, matar alguém, mas o princípio de presunção de inocência diz: todo mundo vai ser inocente até antes de ser julgado. Princípio do ato de direito do trabalho, do próprio operário. Bom, na dúvida, vamos interpretar a lei sempre em favor do empregado, que teoricamente é a parte menos favorecida da relação jurídica. É um princípio. O princípio poderia ser outro? Poderia, a estrutura jurídica teria que mudar, mas os princípios orientam a interpretação da lei, pois eles são expressão dos valores sociais para a construção das leis. Beleza? Deu para pegar isso, gente? Costumes. Comportamento humano reiterado a ser por todos praticados. Costume é fonte do direito? É, quando a lei falar por nós, a gente não vai usar os costumes. Praeter legem, secundum legem ou contra legem. Não aprendemos isso? Então, costume é fonte do direito. Regulamento. Vamos colocar no regulamento do Estado, interno das casas, que se o sujeito só está ponçado, vai ser imediatamente posto para fora e vai perder um ponto na prova. Vincularia. E é costume virando regulamento. Tem força de lei, mas não é lei. É uma norma. Tem que estar sujeito, deve ser sujeitado à estrutura jurídica legal sistemática. Dá para fazer um regulamento que faça uma previsão contra a lei? Eu não estou falando contra a legem, não. Contra a legem é diferente da lei, mas não é ilegal. Agora eu estou falando contra a lei, ilegalidade. Ó, quem soltar pão na sala vai tomar 10 batatas. Pode. Não pode. É crime. Então o regulamento tem que andar conforme o sistema jurídico. Lembra da piramidezinha do Kelsen? É um sistema integrado e o que não está dentro do sistema é o que está fora. Está fora, não está dentro. Tem essa história assim, mas se não está dentro do sistema, porque está fora. É porque tem ou irregularidade ou ilegalidade, tá? Ou ilegitimidade ou outro diapasão. Mas não está dentro do sistema, não é observado, não é integrador, não é vinculante. Beleza, gente? E tratados? Tratados são projeções de caráter internacional que podem ou não ser absorvidas pelo aquele sistema. É quase lei. É uma estrutura de proposições de direitos que têm força de lei se absorvidas pela lei local. Se não, é uma proposição de um direito ideológico. Tá? É como se fosse uma pré-lei. Aí você pensa, meu Deus, mas é um conceito difícil. Pensa na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela existe? Existe. São proposições jurídicas? São proposições jurídicas no formato positivado. Brasil aderiu. Pronto, agora tem força de lei no Brasil. Mas o Catar não aderiu. Não tem força de lei lá. Significa que o advogado Catar, quem nasce no Catar é catarinense? Não, como é que é? Quem nasce no Catar é o quê? Pessoa, nasce no Catar. Catarense. Tá? Aí a pessoa é rico, né? Aí
Catai, eu acho que é Catai. Oi? Multiolho. Aí lá o Catai, o advogado lá, ele pode argumentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos na defesa de alguns interesses de seus clientes. Vamos dizer que tem um determinado cliente dele lá, que é homossexual, que lá é crime. Ele está condenado, por exemplo, à morte. Nem sei se tem pena de morte lá, porque eu não sou especialista nisso, mas eu sei que ser homossexual é crime de morte, todo mundo precisa saber, né? Aí está defendendo aquele cara. Ele fala, gente, pode estar na nossa lei de crime, pode estar com pena de morte, mas olha, isso não vai ser visto como mais baixo pela população mundial. Olha, isso fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso fere a proposição de direitos humanos e somos humanos, inclusive nós resolvemos isso. Vamos expulsar ele? O cara era brasileiro, estava aqui, não sabia que ele era fora da nossa cultura. Vamos botar ele de volta para o país dele? Vamos botar ele para a Europa? Vamos fazer outra coisa com ele sem matar? Porque isso aqui não é legal, matar um ser humano? Dá para argumentar. É vinculante? Não, mas é uma proposição de ponto livre, mesmo não vinculado. Eu quero que vocês observem que o tratado também dá tons ao direito, também traz a implementação do direito, também é um ponto do direito. Beleza, então, gente? Pode. Acabou a aula de hoje, vamos para casa. Não tem força vinculante, aliás, só tem força vinculante se absorvido pela legislação do país. Se o país absorve, tem força de lei. Se o país não absorve, é ideia de lei, traz a ideia de justiça, mas não vincula. Tá? Só tem força de lei depois de homologado e ratificado por aquele país. Até que, beleza? Nem era o tema da agora, fonte do direito é mais para frente, mas agora a gente já conhece onde eu posso botar na prova. Eu vou descer, vou pensar, não vai dar o simulado de vocês. Fala, né? Decretos, emendas são leis. Leis complementares, decretos são tudo leis, entra na categoria de lei. E por algum motivo que fosse maior, qual é o decreto que confronta ele? Se existir algum decreto político com previsão legal, a gente vai ter que olhar para a hierarquia da norma. Se ele ferir previsão legal está acima dele, ele vai ter uma ilegalidade ou vai ter, geralmente, uma inconstitucionalidade. Pode ser uma emenda ou outra lei que modifique a lei. E aí, muda a lei e não é ilegal. Digamos que mude a maioridade penal de 18 para 21. Vamos aumentar, vamos diminuir. Só frente contra a maré. Todo mundo quer que se mude. Né? Aí mudou de 18 para 21. Ah, não é ilegal? Não. Foi uma lei que mudou a proposição legal. Ela prevê inconstitucionalidade? Não. Seria inconstitucional se descesse para 16. Como ampliou para 21. Não seria, em princípio, inconstitucional. Deu para entender? O que não pode é colidir com proposição de lei que esteja dentro desse sistema integrado, hierarquicamente assim. Então, eu não posso ter uma lei municipal que colida com a Constituição do Estado. Eu não posso ter uma lei estadual que colida com a Constituição do Estado. Eu não posso ter uma lei federal que colida com a Constituição. Entende? Eu não posso fazer uma lei federal prevendo uma modificação do Código Penal prevendo pena de morte para quem for estuprador. Não posso. Por quê? Porque na Constituição a pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra ou genocídio. Entendeu? Professor, quando teve essa, quando a Constituição fez uma flexibilização do porte de armas, muitas pessoas usaram falando contra aquela lei de desarmamento. E isso fez com que, nesse caso, eles... Então, se tiver uma lei que passe, seja votada e sancionada, que existe um espectro, uma soma da ilegalidade sobre aquela lei, aí você usa os instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade. A ação direta de constitucionalidade, a declaratória de constitucionalidade, a arguição dos conceitos do preceito fundamental, ou a direta de constitucionalidade por omissão. Nesse caso, direta de inconstitucionalidade. Muitas vezes a direta de inconstitucionalidade você pode fazer também um pedido liminar para suspensão daquela lei que está sendo questionada ou para prorrogação de sua validade, aí vai ter que ter um motivo justificável para uma posição ou para outra posição. Mas vê como é que encaixa o que a gente está falando. O controle concentrado de constitucionalidade era uma ideia que não existia no direito até antes de Kelsen. Essa ideia de controle concentrado de constitucionalidade, ela vem com Kelsen. Tipo, para tudo e vamos ver a constitucionalidade de certa lei, de certa
esse regulamento que o senhor fala se encaixa em decretos? Decretos entram com força de lei. Decreto é lei. Regulamento entra com força de norma e ele não é propriamente lei, mas tem força normativa. Tá. A gente tem que ter uma Quando não tem nada especificado na lei, aí que entra os decretos. Algumas proposições legais são leis. Decretos são leis. Passa pelo procedimento legislativo comum. Exemplo, passa pelo Senado, passa pelo Congresso, sancionado pelo presidente. Força de lei. Quando, por exemplo, o presidente, Bolsonaro, na época, fez essa... Medida provisória. Isso aí. Aí o STF pregou exatamente por conta da Medida lei. provisória tem força de lei. É um impulso legislativo primário do presidente da República que estiver em atuação. A medida provisória. Tá, mas fica válido o decreto quando ele aplica. Fica válido e durante isso o Congresso vai aprovando ou primeiro ele... Aí vocês vão ter mais para frente no Nacional. Mas existe o procedimento legislativo e no procedimento legislativo tem várias maneiras de ser criadas a lei. A maneira mais tradicional, uma das casas do Congresso faz a proposta de lei, passa pelo procedimento legislativo interno, joga para outra casa fazer a votação. E o procedimento legislativo interno matura entre as duas casas, cabe o presidente sancionar ou não. O presidente pode propor lei, por exemplo, com medida provisória. Ele faz a medida provisória, mas a medida provisória não fica ao léu. Ela tem prazo de validade e dentro desse prazo ela tem que ir para o Congresso Nacional, tem que ir lá para a Câmara dos Deputados e depois ir para o Senado para eles passar pelo processo legislativo para ratificar aquela lei ou não. É um processo inverso. E cada processo legislativo vai ter uma dinâmica. Essa dinâmica é claro que é muito mais complexa, eu vou em linhas gerais aqui. Tá? Mas passa pelo processo legislativo comum, é lei. Pode ser uma lei complementar, pode ser uma lei ordinária, pode ser um decreto. Sim. Regulamentos, uma DCN do MEC, uma diretriz curricular nacional. Passa pelo procedimento regulamentador do MEC. Vai ter força vinculante, normativa, assemelhada à força de lei? Sim, mas não é lei propriamente dita. É um regulamento. A DCN do MEC, por exemplo, sobe no Congresso Nacional, mas passa por um processo de validação interno daquela casa. Por exemplo, regimento interno da Estado. Não vai subir no Congresso, mas passa pelo procedimento interno do Conselho Universitário, só lembrando o CONSEP, é o nome. Vai passar pelo Conselho, vai passar pela direção para ver se devem ser molduras, regras daquela instituição. E vincula o comportamento do aluno dentro daquela instituição. É lei propriamente dita? Não. Mas é norma que vincula o regulamento interno? É, vincula comportamentalmente e formalmente os atos da Constituição. Deu para pegar? Passou por um procedimento legislativo próprio? É lei. É lei no sentido técnico da palavra. Passou por outros procedimentos para ter validade da exigibilidade, pode não ser lei, mas vai ser norma. Norma jurídica, lá do senso. E aí derivam várias outras tantas. Decreto de regulamento de Infralegal, infralegal. O que significa? Infralegal que está abaixo da lei no sentido técnico. Regulamento, por exemplo. Tá? Você é aluno, está? Se você contratou, vai lá direitinho que vai anuir o regulamento. E aí algum direito não lhe foi deferido, que está previsto no regulamento. Uma norma infralegal, mas que tem que ser observada em razão da relação de consumo, em razão de uma DCN do MEC. Pegou? Mais simples ainda. DCN do MEC, norma infralegal, que está de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. E uma das DCNs do MEC diz que o curso de Direito tem que ser concluído em no mínimo 5 anos. Aí você grita, mas eu já fiz tudo, chegou nas disciplinas, 4 anos, você está impedindo de eu viver minha vida e ganhar dinheiro no centro advogado. Calma. Tá? Tem DCN do MEC que fala que são em 5 anos, e essa DCN está de acordo com a LDB, que é lei, norma infralegal, lei, e a LDB está de acordo com a Constituição. A lei é constitucional e o regulamento é legal. Entende? Por isso existe uma estrutura sistemática. Pode mudar? Pode. Ou não. Mas vai passar por procedimento educacional, se a gente vai falar do DCN do MEC, interno do Ministério da Educação e próprio, que é instituído por lei. A validade disso aqui. Deu para pegar essa ideia? O processo legislativo que vocês precisam hoje para a introdução do estudo de direito é
tem menos do que isso. Você está se preocupando com o processo legislativo que vai vir lá na frente do constitucional. O que você precisa entender é que lei no sentido próprio é o que passa pelo processo legislativo regular. Tá? Regulamento tem força vinculante normativa, mas não passa pelo processo legislativo, não passa pelas casas do Congresso, não passa pela Câmara dos Deputados Estaduais, tá? Pela Assembleia. Tá? Ele seria uma lei estadual. É uma lei municipal, passou ali pela Câmara, passou ali pelo processo legislativo de município? Não, então não tem força de lei, mas tem força de regulamento. Pode ser que, por exemplo, a prefeitura faça uma norma, prefeito, dê um decreto de feriado. Norma, vai ter força vinculante, não é lei propriamente dita porque não passou pelo processo legislativo regular. Pode se tornar lei, mas tem que ser votada no processo legislativo regular. Deu para pegar essa ideia? Tranquilos? É isso que a gente precisa saber. Falando em características da norma jurídica, vamos tratar de 4 das características. Elas são básicas, tranquilas, você já conhece elas, tá? É só reforçando. Como eu disse, daqui para frente, vocês daqui de tempos em tempos vão cair aquela carinha assim, não vamos saber tudo de novo, sempre está no conteúdo, está lançado abaixo aí, vocês vão ver. E uma das características da norma é que ela é sistemática. A norma jurídica está dentro do sistema, um sistema integrado, um sistema concatenado, um sistema que é harmônico, consolidado. As normas jurídicas se caracterizam por integrar um sistema normativo, parece que é uma mudança, está sendo nosso material. Isso significa que as normas jurídicas integram um sistema em que se prevêem soluções normativas de regramento para os casos, isto é, fixada a permissão, proibição ou obrigatoriedade. Permissão, proibição, obrigatoriedade. Posso fazer, devo fazer ou vou ter uma punição se o fizer. Tá? Consequências jurídicas, prescrições e descrições. Mesmo aqueles enunciados jurídicos que aparentemente não são normativos, integram um sistema que prevê a solução normativa de casos. E aí está o exemplo que a gente deu. Mesmo os enunciados jurídicos, por exemplo, jurisprudência, que são aparentemente não normativos, aparentemente não tem carinha de lei, não tem carinha vinculante como lei, princípio, regulamento, eles integram um sistema jurídico. A jurisprudência está dentro de uma integridade do sistema, dentro de uma linha do sistema jurídico. Ela dá tons aos direitos que se pretendem. Léo, ficou difícil de enxergar isso com jurisprudência. Então vamos ver um enunciado que ele aparentemente não tem tom normativo, mas integra o sistema jurídico, doutrina. O livro didático, que vai ensinar como interpretar a lei. É vinculante o que o Miguel Real escreve? É vinculante o que o Fernando Torin escreve em processo penal? Não vincula, mas muitas vezes o juiz vai dar o despacho. Conforme orienta o ilustre causístico Fernando Torino, não há de se fazer inversão no rol de testemunha sob pena de nulidade. Não pode ter uma outra interpretação da lei. O que vocês precisam chegar aqui é que nem todo enunciado jurídico vai ter um tom normativo, mas vai integrar o sistema. Um novo livro escrito por um renomado jurista integra o sistema, ele influencia a estrutura de direitos. Uma nova decisão sobre um processo ou uma causa polêmica influencia uma seara de direitos. Tá? A gente viu lá, sem querer fazer uma fala política, mas na própria época lá da prisão do Lula. Prendeu antes do trânsito em julgado, porque o STF entendia que já podia começar a executar a pena, mesmo que ele tivesse algum recurso correndo. Anos depois, isso era a jurisprudência do STF. Anos depois, o STF mudou a sua própria jurisprudência, entendendo que não podia ter prisão pena antes do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, só se fosse prisão cautelar, prisão processual. Todo mundo entende que é uma prisão processual pena? Isso é fácil para explicar rápido. Prisão processual antes da condenação, prisão pena depois da condenação. Beleza? O STF entende, tem condenação, mesmo que ainda tenha recurso pedido para absolver, já dá para cumprir pena, para iniciar a prisão pena, executar a pena. Tá? Agora o STF entende que a prisão pena só depois que não tem mais recurso. Mas o cara pode estar preso durante o recurso? Pode. Tá? Desde que seja uma prisão processual, justificada lá nas hipóteses residuais do Código de Processo Penal, vocês vão aprender daqui a alguns anos. Tá? Mas o que vocês precisam ter em mente é que a jurisprudência pode mudar. Ela não tem esse tom vinculante normativo, mas ela integra o sistema normativo.
Deu para pegar essa ideia? Beleza? É uma característica da norma. A norma é sistemática, ou seja, está dentro de um sistema. A norma é coercitiva. A norma, ela obriga. As normas jurídicas integram um sistema que regula o exercício do monopólio da força estatal, que regula a intervenção do Estado nas relações sociais e jurídicas humanas. Tá? As normas jurídicas definem em quais casos e quais indivíduos podem exercer o poder estatal para constranger a sociedade a observar condutas por elas estipuladas. Assim, as normas são caracterizadas por seu tom de coercitividade. Tá? Só o Estado pode ir lá e te exigir imposto. Só o Estado pode te multar se você fizer a calçada errada. O seu vizinho pode ter direito a você abrir uma janela do lado do seu vizinho. Ele vai ter um direito subjetivo de exigir que você afaste a janela, que você feche essa janela, mas ele não pode ir lá e fechar a janela. Você não tem o terreno, ele pode subir o muro no terreno dele. Mas isso é outra história. Quem pode ir lá e te obrigar a fechar a janela sob pena de multa? Quem pode ir lá e derrubar a construção irregular? Às vezes a gente não vê na televisão, a prefeitura chegando lá com o trator, derrubando aquelas construções irregulares. Eu posso lá com o meu caminhão e derrubar aquilo tudo? Não. Quem pode exercer esse monopólio da força estatal? Somente o Estado. Porque a norma tem tons de coercitividade. É uma característica da norma. Ela é exigível, ela é coercitiva. O Estado pode exigir aquele comportamento ou não. Lá no país lá pra fora, tem uma situação que o prefeito lá faz, funciona muito bom, né? De alguns lugares que são comunidades, né? E os bandidos tomam terreno de pessoas para construírem o que eles quiserem. Aí a prefeitura, o prefeito, determina muito para que vá essas coisas assim, e destruam tudo. Mesmo sendo um terreno de outras pessoas, dentro da comunidade, a prefeitura tem esse poder de chegar de cruzeiro, tudo, praça. Não só, mas como também. Nesse caso, pela descrição que você está me dando, por ser uma construção irregular, provavelmente não está. É uma construção do tráfego, né? No teu exemplo. Então, certamente não vai estar cumprindo as normas para a construção, porque existem normas para a edificação. De tamanho, de metragem, de estrutura, para poder ter um prédio, passar por todo um procedimento de habitação. Até de paisagismo também, né? Dependendo da localidade, sim. Entendeu? Então tem uma série de normas. Tem, por exemplo, de acordo com o plano piloto da cidade, às vezes vai ter lugar que você pode construir comércio, tem lugar que você não pode construir comércio, é uma coisa simples. Tá? Uma área que seja só residencial, uma área que seja industrial, uma área que seja comercial. Dentro do projeto piloto da cidade, tá? O projeto piloto é uma lei municipal de caráter urbanístico, que regulamenta as construções e edificações naquela cidade, por exemplo. Então, nesse caso, a prefeitura pode. É uma construção ilegal, uma construção irregular. Diferente se, vamos dizer, o dono desse terreno, tá? Não foi o bandido que tomou dele, o próprio dono do terreno. Independente de estar em favela ou não está em favela, tá? Em área de risco ou não é área de risco. É o dono. Aí ele vai construir. O processo de edificação regular das prefeituras normalmente prevê a autorização. Para ter essa autorização, você tem que ter um croquis ou uma planta baixa com um projeto, dizendo o que aquele projeto vai ter. E dentro desse plano de construção, tem dizendo quantos pavimentos, vai ter dizendo de que fundura é essa barra, de que grossura é a viga, como é que vai ser, com a metragem, quanto vai deixar de ser público, quanto vai deixar de afastamento pelas laterais, onde vão vir as janelas, as portas, saídas de incêndio, por aí. E aí, quando aquela edificação está sendo construída, está em processo, o fiscal da prefeitura tem que ir lá para olhar se você declarou que ia fazer uma sapata, sei lá, de 1 por 1, de 1 metro cúbico, e de repente está fazendo de meio metro cúbico. Opa, está irregular. Aí a prefeitura vai te multar e você não pode continuar, a obra fica embargada, até que você regularize. Aí você construiu, está tudo errado, aquele troço vai cair e vai matar os outros. A prefeitura, divulga. Deu para pegar? Exemplos na Baixada Fluminense. Conhece aquele município de Lopes? Saí de lá no ranço de Lopes, que era cidadão da Coitado do Coração. Um ranço do meu ex-município. Vocês conhecem? Conhece Calçadão? Tem um elefante branco lá no meio do Calçadão, que ia ser o grande shopping de Lopes. Tem aquele shopping pequenininho ali, que todo mundo sabe, mas parece a galeria virtual modernizada, né? E tem um elefantão branco ali no meio
prédio gigante de 6 andares, tem uma pinta de shopping, prisão mesmo. Está parada há mais de 10 anos a obra. Por quê? Em teoria, não estava seguindo as normas de edificação do município. O município embargou a obra. Tem risco de queda? Não estava seguindo alguma outra regra, mas não tem risco de queda. Se tivesse correndo risco de queda, a prefeitura ia poder fazer o processo judicial e administrativo regular para poder derrubar aquilo? Ia, a bem da população. Então essa derrubada, ela não é ilegal, mas ela geralmente tem um procedimento ou administrativo ou judicial para que ela seja autorizada. Beleza? Na década de, se eu não me engano, foi 90, caiu um prédio na Barra da Tijuca. Lembra? Eu trabalhei nesse processo horrível. Foi o Sérgio Naia, mas tinha um nome esse prédio que eu esqueci o nome agora. Era o 1 e o 2. Tinham dois. O 1 e o 2. Quem caiu foi o 2 e o 1 eles tentaram reformar, agora nem me lembro qual foi a consequência. Mas teve. Cara, nesse caso aí, que a prefeitura autorizou, não teve fiscalização, alguma coisa Teve suborno, né? Teve corrupção dentro da prefeitura, que foi algo que também foi investigado. Eles só conseguiram a autorização, e é o que foi discutido na época, como conseguir a autorização? Se houve irregularidade ou ilegalidade na autorização, ou se a autorização foi toda certinha e o problema se deu na fiscalização. Ao que eu me lembro, o projeto era bom, tanto que o 1 não caiu, né? Ou seja, o projeto era certinho, o procedimento da prefeitura foi todo certinho. E aí a discussão ficou, foi o fiscal que fez vista grossa, pegou o dinheiro e deixou ir, ou eles também enganaram o fiscal. Até o último contato que eu tive estava mais para terem enganado o fiscal, para terem usado materiais e insumos proibidos de uso na construção. Porque não é só material de má qualidade, tem alguns insumos que são proibidos de uso na construção. É lenda ou é verdade da areia da praia? Não me lembro, mas dizem que foi areia de praia. A areia de praia não pode usar porque ela tem. Ela não dá a liga que precisa dar. Entendeu? Por causa da salinização. A areia de praia tem sal, aí taca a água, o sal não sobra nada. Alguém chamou de praia. Não, ele fala areia de praia que eu não me lembro. Eu cheguei. O Rio Aço, então. Viu? Ele já está um pouquinho mais atualizado, porque desde a minha vida eu só duas áreas. Antes de trabalhar com direito, eu era ajudante de caminhão, numa empresa que puxava container na Marará. E o dono da empresa tinha morado no que caiu. Palace Burger. O dono da empresa tinha morado no Palace Burger. Então, às vezes, quando ele dava entrevista, ficava lá tentando defender a gente, né? E depois, eu saí, fui estudar, depois de formado, um tempão eu trabalhei num escritório, um ex-professor meu, que me puxou, que ele tinha morado no Palace 1. E o Palace 1 acho que foi o que não caiu. E aí teve uma autorização para recuperação, a determinação para que a empresa lá do NAE fizesse os reparos necessários para que o prédio não caísse. O proprietário ficasse, nem sei qual foi o fim disso. Foi quando eu tive que conseguir ter mandado como processo. O processo na época, um processo físico horroroso. Um processo assim de mais de 10.000 páginas, assim, volumes. Chegava no cartório para poder tirar cópia, vamos dizer, daqui ali na parede dessa altura de caderno processual. Uma porrada de cada caderno processual era uma constituinte assim da grossura do envelope cheio, de 200 a 250 páginas. O certo era ter só 200, tá? Mas às vezes você tem que passar um pouquinho, não dá problema. Mas o certo era 200, bloquinhos de 200 páginas. E era um bolo daqui lá, assim, gigantesco. Quase impossível de você ter contato. O servidor deixou uma planilhazinha no Excel, você falava assim, eu quero ver onde está a defesa do João das Roupas. Aí o servidor ia na planilha do Excel e vinha lá, volume 45, página 53. Aí ele ia certinho lá e pegava aquele volume. Era impossível que você não tivesse esse tipo de controle. Mas está bem dentro disso que a gente está falando. Até aqui, beleza, gente? Tá? Então vamos lá, norma coercitiva. Tá? A característica da norma que faz com que só o Estado possa obrigar. E aí é uma obrigação de caráter penal, é uma obrigação de caráter legal. Só o Estado pode te punir e te condenar a pagar dano moral. Só o Estado pode te punir e te condenar a tantos anos de cadeia por homicídio ou por suicídio processual, botar aquele parar, a galera lá, não, o rosto não muito. Aquele negócio que tem no pé aqui, o rastreador, estou brincando, agora tranquilo. Em defesa de Bel, eu posso dizer que me sinto mais seguro em Bel do que em Eló. Mas é coisa minha, percepção minha. Tranquilos até então, gente? Beleza?
só ir mais dois, a gente faz a chamadinha, parte do café. Cadê a menina que queria tirar dúvida desse período? Ela saiu. Na hora da eu no intervalo ela vai. Tá? Característica institucional da norma. Tá? As normas jurídicas integram um sistema institucionalizado. A gente sabe que é um sistema. É uma complementariedade da característica sistemática. Ela está dentro do sistema, o sistema vem dentro de instituições jurídicas. É um sistema institucionalizado. Em sociedades complexas, definir quais normas são válidas, como é feita a alteração dessas normas e quem deve julgar as controvérsias que as envolvam. São movimentos fundamentais dentro de uma instituição jurídica. A gente tem o Estado legislador, a gente tem o Estado juiz, quem julga, quem cria, quem emenda, quem modifica, tá? Quem obriga. Então as normas jurídicas são aquelas que participam do sistema que possui uma regra de reconhecimento que define critérios para que uma norma seja considerada válida naquela sociedade. Lembra aquele tensionamento entre faticidade e validade, que eu falei para vocês? É um tensionamento de caráter filosófico, esposado principalmente pelo Illuminati, no livro entre faticidade e validade. O que é a norma de fato e o que é a norma válida, entre a faticidade e validade da norma jurídica para uma aplicação perante a sociedade. Além disso, esse sistema estipula indivíduos responsáveis pela criação legislativa de novas normas jurídicas e derrogação das anteriores. Por fim, estipula normas para a aplicação do julgamento, poder judiciário, para resolver as controvérsias sobre as normas jurídicas, que não está no nosso material, mas que vocês precisam saber, e para a execução dessas normas. Porque, por exemplo, o sujeito que vai, tem uma norma, vamos falar da norma de caráter penal, tá? Matar alguém 6 a 20. A gente viu na tela anterior. O legislativo fez essa norma. O sujeito que matou alguém vai lá para o Poder Judiciário. Foi condenado. É o juiz que vai executar a pena dele? O juiz acompanha, o juiz lá da execução penal. Quem executa a pena é o executivo. A cadeia pública pertence ao Poder Executivo, é o Estado que administra, é o governador do Estado, que é o dono do complexo do Jericinó, por exemplo, o famoso complexo de Bangu. Tá? É o Estado que administra a cadeia pública. Então, é o Estado, dentro da característica coercitividade da norma jurídica, o monopólio da força estatal, ele faz a lei no seu diapasão legislativo, ele julga o ente, ele tem o único, ele só ele que não pode julgar, e ele executa o cumprimento de pena, tá? Seja através do Poder Executivo ou do Judiciário, se couber ao Judiciário executar, vamos dizer, uma execução civil, cumprimento de sentença. Tá bom? E a característica da obrigatoriedade. As normas vinculam, obrigam, punem, tá? Então, as normas têm o condão de gerar obrigação. Obrigação de fazer, não fazer, pagar ou de dar. Tá? As normas jurídicas são aplicadas, são de aplicação obrigatória pelos órgãos jurídicos, vinculantes para o julgador. As normas jurídicas se caracterizam por serem guias de conduta para a sociedade em geral e, igualmente, guias para decisões dos juízes ou tribunais. Isso implica dizer que os tribunais não podem decidir como quiserem. Eles têm que decidir cumprindo as normas. O parâmetro é a interpretação da norma. O juiz não pode dar uma decisão contra a norma. Qual o parâmetro? 6 a 20 anos para matar alguém, homicídio. Posso, enquanto juiz, condenar? Ah, não, matou, eu não vou condenar a 20 anos de prisão, vou condenar a pena de morte. Posso? Não. Seria uma decisão ilegal, ou seja, contrária à previsão legal. Tá bom? Tem uma norma jurídica que diz que a janela virada para o vizinho tem que estar pelo menos 1 metro. O juiz pode determinar que essa janela fique meio metro? Não. Mas ele pode, por circunstâncias excepcionais, determinar que essa janela seja a 1,5 metros menos do que a norma? Pode. É um hospital, pode até fechar. É um manicômio que tem ali do lado, vai invadir a privacidade das pessoas que estão ali em tratamento. Tá? Então, ele pode, ampliando direitos, nunca reduzindo direitos, desde que não cometendo ilegalidade de acordo com os parâmetros da empresa estabelecidos pela norma estabelecida. Até que, tranquilo, gente. E o que eu preciso saber dessa característica? É a característica que a norma que estipula que gera direitos obrigacionais. Obrigação de pagar, obrigação de fazer ou não fazer, e obrigação de dar. Tá? Essas são as 4 principais obrigações que vocês vão tratar em direito obrigacional daqui a algum tempo. O que vocês precisam hoje? Saber que existem esses 4 tipos de obrigações. Como elas vão se relacionar com a estrutura de direitos exigíveis ou não, professor, direito civil e obrigações
comentar com vocês. Não sabia que existe e que essas obrigações são fruto da característica de obrigatoriedade da norma. Tranquilo até então? Beleza? Então vamos fazer a chamadinha, libero aqui pro intervalo e a gente volta daqui a 10 minutinhos, que é o tempo de eu tirar a dúvida daquela menina que está no sono. Aí, Tatinho. Deixa eu só fazer a chamadinha. Ó, pedir determinada menina em namoro. Está namorando, não está noivo, não está casado, não estabelecemos relações jurídicas. Tem obrigação de fidelidade? Não. Tem uma obrigação moral de fidelidade. Não uma obrigação jurídica de fidelidade. Estou casado. Tem obrigação jurídica de fidelidade? Em princípio, sim. Se quebra o pacto de fidelidade conjugal? Em princípio. Mas se tiver pacto pré-nupcial, aí já descontei. E se o casal for um casal moderno? Aí não faz pacto pré-nupcial. Casal moderno pode curtir certas casas de outros casais se encontram tão modernos quanto e se divertem no coletivo. É possível? É possível. Tá? Alguns direitos obrigacionais são vinculantes e não vinculantes. Nós tivemos, cara, foi embora para cá, não falei que nós teremos. Um inglês está fluindo. Tá indo. Né? Acho que eu me emocionei com o assunto. Nós temos os direitos que podem ser e aqueles que devem ser. Pode ser um direito relativizado e eventualmente exigível. O dever ser é aquilo que vai acontecer, é descritivo. Só para falar de casamento, para eu poder encaixar o exemplo todinho. O adultério pode, 1573, inciso 1º do Código Civil, pode gerar impossibilidade da comunhão da vida dois. Pode. Serem parentes em primeiro e segundo grau não permite o casamento. Exemplo, você pode casar com o primo? Pode. Pode casar com o tio? Pode. É proibido pelo direito, é uma vedação legal, é um dever ser. Beleza? O pai adotante pode casar com a filha adotada? Pode. Vedado pelo direito. O casamento inexistirá. Certo? Deu para pegar? Esse é um dever ser. O poder ser. Descobriu o adultério. Eu vou me separar? Não, vai curtir. Vai que eu perdoei. Tá? Isso é um poder ser. Então, mas é essa relação entre os deveres seres e os poderes serem que estão estabelecidos pelo direito e em razão de estar previsto no direito, gera relação obrigacional. Não é a norma jurídica que diz se certa relação é uma relação jurídica ou não. Se é uma relação jurídica ou se é uma relação social. Até aqui, beleza? Beleza? Simples desse jeito. Norma jurídica principal é o direito, esse direito com D maiúsculo, que é o direito enquanto ciência, tá? Relação jurídica, relação de sujeitos que têm cunho obrigacional, é o que a gente precisa saber. Classificação das normas jurídicas. As normas jurídicas podem ser classificadas a partir de diversos critérios. A partir de diversos critérios, isso denominamos tipologia. 4 grandes critérios podem ser aplicados segundo Miguel Reale. Vou ter autor que vai colocar mais critério, vai colocar menos critério. Vou ter autor que vai viajar na maionese colocando 8 critérios. Não vou nem ligar para eles. Porque o autor dos autores para a introdução da ciência do direito no direito brasileiro é o Miguel Reale. Vale o que Reale diz. Se o Reale diz, é a nossa premissa de introdução, é a nossa premissa de base do direito, de teoria do direito. Tá? Então, Miguel Reale coloca 4 são grandes critérios. É o territorial, de abrangência territorial, quanto à origem ou fonte do direito, de onde ela derivou, de onde se defendeu, por exemplo, o costume. Quanto aos efeitos da violação da norma jurídica, efeitos penais, efeitos obrigacionais, efeitos de responsabilização, por exemplo, ou quanto à imperatividade da norma. Se é uma norma determinante, é do poder ser ou é do dever ser. Que vai acontecer ou não vai acontecer. Em linhas gerais são isso. É isso, mas é claro que deu uma mastigadinha pra galera, tá? Quanto à abrangência territorial, tranquila, dentro do território brasileiro ou fora do território brasileiro. Abrangência externa. Normas jurídicas externas se originaram fora do Brasil e se aplicam de forma a ultrapassar os limites territoriais nacionais. São oriundas de
tratados internacionais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta de São José da Costa Rica, podem se aplicar no Brasil, mas para isso o Brasil precisa reconhecê-las. Se o Brasil reconhece, tem força de lei. Não reconhece, não tem força de lei. Vejam como nós falamos sobre isso, quando nós tratamos daquele desenho dos direitos humanos, quando a gente fechou o assunto de direito natural, exemplo, Convenção Americana de Direitos Humanos, exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, exemplo, qualquer tratado internacional. Ele não tem força de obrigatoriedade no Brasil, a menos que o Brasil reconheça. Ratifique pelo procedimento legislativo adequado. Entretanto, não a reconhece, não tem força vinculante, mas deixa de ser norma de causa jurídico. Fato. Levantou para perguntar? Não, pensei que você tinha me chamado. Você fez um dedinho tímido, assim, tá? Até aqui, beleza? Entendo, é molezinha de fazer essa parametrização, tá? Só a gente lembrar da DUD, tá? Da Declaração Universal de Direitos Humanos. Quando eu falar em DUD, já está claro para vocês esse termo? Tá? Declaração Universal de Direitos Humanos. Pegou? Dude. Tá? Agora tem professor que vai falar assim no... Você, meu Deus, quem é essa mulher tal de Dude? Duda? Né? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então, CLT, Consolidação de Leis Trabalhistas, CPC, CPP, vocês vão pegar essas abreviações com o tempo. E de abrangência interna, normas jurídicas de abrangência interna se aplicam apenas em território nacional, sendo fruto da instituição interna no Brasil. Nesse caso, podem ser federais, aplicados em todo o território nacional, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código Tributário, etc. Estaduais, aplicados apenas dentro do território daquele Estado membro, nas constituições estaduais, por exemplo. Um decreto-lei estadual, saiu um decreto dizendo que passa a ser feriado de aniversário do Léo no dia 15 de junho. Quem pode trabalhar nesse dia? Pronto, é um decreto estadual. Tá? Vai cair no domingo, então não precisa ter festinha, tá? Até porque eu tenho que dar aula. Vamos lá. Aplicadas dentro do território daquele estado. Ou municipais, aplicadas apenas dentro do município, que é a lei orgânica municipal. Por exemplo, direito de vizinhança. A janelinha tem que estar distante pelo menos 1 metro do vizinho. Meu município tem suas peculiaridades. Aqui em Caxias, na lei orgânica municipal, a gente prevê que a janela tem que estar pelo menos 1,5 metro. Não fere a norma superior, que é o Código Civil, e amplia questões de direito. Eu posso reduzir indo de maneira contrária ao Código Civil? Não. Mas quando você aumenta, você também está indo contra o Código Civil. Aí vai para o processo de consolidação ou não, de constitucionalidade ou legalidade da norma. Nós não vamos tratar de processo legislativo na nossa disciplina. O processo legislativo é um dos conteúdos de constitucional, o professor leva pelo menos 1 hora e meia para falar sobre isso. O assunto é muito grande. Mas só para vocês terem uma ideia, o processo legislativo regular, comum, ordinário, ele nasce com um projeto de lei que ele é proposto por um dos legitimados políticos de cargos legislativos, um deputado federal ou um senador da República. Quando ele propõe e coloca para votação, vota, vamos tentar fazer isso virar lei, aquele projeto vai ser discutido naquela casa. Ao ser discutido naquela casa, ele passa pelo menos, salvo engano, ao juízo de 3 comissões. É uma comissão que vai fazer análise de regularidade social daquela norma, ou seja, se atende aos interesses da sociedade. Uma análise que atende para ver se aquela norma atende aos interesses jurídicos. Essa sempre é falada nos noticiários, normalmente é a Comissão de Justiça. Tá? É a comissão interna que trata da legalidade, que trata de ver se aquela norma ela tem pontos de constitucionalidade ou ilegalidade, se ela está ferindo alguma lei, se está ferindo alguma Constituição. E uma terceira comissão, elas atuam meio que ao mesmo tempo, tá? São comissões internas de trabalho, não tem um escalonamento. Elas atuam no trato do texto da lei ao mesmo tempo. A gente aqui vai ver só para ver se é inconstitucional. Vocês aqui vão só fazer o estudo socioantropológico, tá? Para ver se aquela lei atende a sociedade. E vocês aí, vocês vão fazer um estudo dessa lei de adequação normativa, adequação formal. O que é isso? Se tem jeito de lei, se tem cara de lei, se está dividido de
maneira direitinha, artigos, parágrafos, incisos. Se está escrito certo, porque o cara que propôs a lei pode ter escrito na janela do X, vai fazer a adequação de língua portuguesa, tá? A adequação mesmo de concordância, para que nada escrito errado naquela lei. Depois que passa nessas comissões todas, está no texto final, e a nossa casa, vamos supor, o Senado, né? O Maicon, vamos ter uma nota, gente, experiência bacana, esse jogo do ABEC, mas isso não cai na aula, tá? Aí passou lá pelas comissões, aí ó, texto final. Aí nós, senadores, vamos votar. Vai, passou. Aí vai para outra casa legislativa, vai para o deputado. Vai, passou. Sobe para o presidente. O presidente, legal. Aprovou? É válida. Agora vamos dar parâmetro de existência? Vacácio legis. A população se adapta. Quem tiver que questionar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade perante as cortes responsáveis vai questionar. Passou? Pronto. Agora é existente válido. Está dentro. E tem tons de obrigatoriedade em abrangência interna nacional. Pegamos essa ideia? Então, vamos avançar. Estou da hora. Classificação quanto à sua origem. Normas de origem legal são aquelas que surgem da lei, é o sentido amplo, tá? Sentido legalístico. Normas de origem consuetudinária, costumeiras, são decorrentes de costume, mas que não violam as leis. Por exemplo, o cheque pós-datado, tá? Costume contra a lei, não é contra a lei. É um costume do sentido, de maneira diversa da lei. Normas quanto à origem, normas de origem jurisprudencial, que se originam da consolidação de julgados por tribunais em um mesmo sentido. Sentença não gera jurisprudência. O que gera jurisprudência é julgado do tribunal. Julgado do tribunal são os famosos acórdãos. São resultados de recurso. São resultados de julgamento de processos por órgãos colegiados. O que é um órgão colegiado? É uma turma ou uma câmara composta por certa quantidade de desembargadores. E aí 2 ou 3 desembargadores ou ministros que são magistrados de notada experiência jurídica na carreira, seja por merecimento, seja por tempo de carreira, eles reunidos em colegiado. Colegiado é uma reunião, um órgão coletivo, julgam certo tema. Exemplo, a gente faz um habeas corpus para poder soltar Joãozinho. Habeas corpus vai lá para o tribunal. Joãozinho está preso por uma decisão do juiz de Caxias. Vai julgar o relator, o revisor e um vogal. 3 desembargadores se soltam ou solta Joãozinho. Essa decisão forma um acórdão. E a sucessão de acórdãos assemelhados faz a jurisprudência daquele tribunal, daquela corte. Deu para pegar essa ideia? É uma formação de norma com relação à sua origem, uma origem jurisprudencial. Origem costumeira, consuetudinária costumeira, tá? Por exemplo, no nosso mais objetivo do cheque pós-datado. Origem legal, lato sensu, algo que vem da lei, sentido amplo. Sentido amplo. Lei, decreto, lei complementar, resoluções, tudo. Se tiver tons vinculantes legais e normas negociais, decorrente quanto à origem negocial, da vontade das partes. Acordos como um acordo trabalhista, por exemplo. Seja esse acordo individual, seja um acordo coletivo, um dissídio coletivo. Quanto à origem, é uma origem negocial, o acordo coletivo da categoria. Hoje saiu um novo acordo coletivo dos professores, aumentando a hora-aula mínima do professor da Baixada Fluminense para R$150. Tá? Hoje está em R$48. Vocês terem ideia. Triplicando. Tá? Para 150. As faculdades precisam observar? Precisam. Por quê? É uma fonte negocial. Tem origem negocial vinculante em razão do acordo coletivo. Deu para pegar? Tranquilo, gente? Até então, beleza. Posso andar. Classificação quanto aos efeitos da violação da norma. Invalidação do ato, sanção do ato do autor. A gente está falando em violação, não em observância. Estamos falando em inobservância. Okay? Começando a tensionar o poder ser e o dever ser. Essa classificação diz respeito às consequências que a violação daquela norma vai gerar. A violação da norma jurídica pode gerar
violação. Não estou falando observância. Não estou falando, ó, se eu pagar, você vai ter a obrigação de entregar um blindex. Eu estou aqui negociando. Isso não é violação, isso é cumprimento da norma. Obrigação em razão de cumprimento. Violação, pois não. Violação da norma. Não cumprimento da norma. Sanção ao autor infrator ou invalidação do ato. Quando a gente fala em sanção, normalmente a gente pensa. Quando a gente fala em sanção, normalmente a gente pensa em pena. Essa sanção nem sempre é pena. Vamos lembrar, eu amo cachorro. Meu cachorro nem cachorro é gente. Está quase aprendendo a falar o nome dele. Tá? É meu bebê reborn. Tá? Tem direito a creche, pensionamento. Tchau, querido. Você que estava chato. Ela nem sabe como é. Mas estou me despedindo de você que está chato, que você está demandando. Ainda assim, não te julgo. Por quê? Não entendi nada do que eu estou falando assim. É que você está indo embora, eu te dei tchau. Porque a aula tá chata, mas. Não, aqui, ó, eu vim botar você. Ah, pô, eu que interpretei errado ali a aula jurídica, tá vendo? Não tá chato. Ela só ficou descarregada sem bateria. Oi? Me quebrou na solda. Mas vamos lá. E quanto à violação? Vamos lembrar do exemplo do cachorrinho. Teu cachorrinho fugiu, mordeu. Você vai ser preso? Não, no princípio não, tá? Mas você vai sofrer uma sanção ao autor do fato. Você vai ter que pagar uma indenização para o rapazinho que ele mordeu. Uma indenização por danos morais, por danos materiais, para compensar a pessoa que mordeu por despesas médicas, hospitalares, com remédio. Pode ser que sim. Para não pagar mal, pagar prejuízo, é melhor formalizar isso. Sempre é melhor formalizar. Sabe por quê? Você já aconteceu com muita coisa nesse cara. Depois a gente fala Ih, rachou. Olha a tranquilidade que sabe que não rachou. Léo, eu fui lá e comprei a medicação, entendendo? E O ideal é a gente fornecer cota. Tudo pode ser resolvido em seara administrativa. O que é seara administrativa? É sem um processo judicial. Como você resolve isso de maneira amigável, de forma consolidada? Faz um termozinho, traz as notas fiscais. Faz um termo de acordo, você manda as notas fiscais tais e quais, cujas cópias apostas estão apostadas aí. não podemos retirar futuramente. Não, nem precisa, você tem um comprovante de valor. Tá? Vai pagar, sei lá, os R$3.000 de prejuízo que o cara teve, 10 parcelas de 300. A serem pagas nos dias tais, tais. Ou através dos cheques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para as datas tais, quais. Entrega tudo, os dois assinam, reconhece firma por autenticidade, eu boto 2 testemunhos no final. Firma por autenticidade sempre dá mais solidez, sempre dá uma robustez maior. O cara entra com uma ação de processando para rever aquele valor, litigância de má-fé, você vai conseguir indenização. Tá? Mas essa consulta foi rápida, porque a resposta era rápida. Tá? em cima do cachorrinho, o pitbull, Sim. tá? Ele entra desse processo, ele pode ser criminal? Pode Como ser. Pode ser. Dependendo da lesão, que a responsabilidade é sua, da guarda. Tá? A gente fala do cachorrinho pequeno, uma lesão simples, mas se a gente estiver falando do pitbull, a gente pode estar falando de uma lesão mutilante, a gente pode estar falando de uma lesão com resultado morte. Ele tem que andar com. Tem que ter observação, mas ele pode também, o meu pequenininho, ele pode, sei lá, pular o muro. Sim. Mas o dever de guarda é seu. E as consequências da lesão também são suas. A gente está falando aqui em consequências cíveis, mas também o pequenininho é o grandão. Sim. Tem a consequência criminal de responder o dono pela lesão corporal, porque cachorro é instrumento. Para a lei brasileira, hoje, ainda, cachorro é bem semovente. É patrimônio. É igual cadeira. É patrimônio. Tá? Então, se o teu ar-condicionado cai da tua parede, na cabeça de alguém mata a pessoa, a responsabilidade é sua. Se o teu cachorro cai da laje e mata alguém lá embaixo, a responsabilidade é sua. Não só pela indenização civil, mas com as consequências criminais. Recentemente teve um caso de um pitbull que mordeu, acho que ela era pintora, se não me engano, que ela perdeu o movimento, ou seja, ela trabalhava, e aí nesse caso é uma indenização muito maior de sequencial. Eventualmente até indenização, até uma compensação. Sim, mas não seria tipo, poderia entrar com um pedido de pensão, porque ela Sim. trabalhava, ela usava. Tem a possibilidade de
pensionamento vitalício pelo tempo médio de trabalho. Há a possibilidade, tá? Isso aí não fecha, mas é uma consequência da lei civil, independente de responsabilização criminal. Em Nilópolis, há pouco tempo sim, 1 ano e meio, 2 anos. Teve uma senhora que foi morta por um tipo sussurrador, em frente ao colégio de moça, o colégio de moças lá, né? Porque quem faz normal também são só as moças. Tem menino matriculado lá, é que historicamente a gente chama esse colégio. Roberto Silveira aqui, tipo o Roberto Silveira lá em Nilópolis do Carlos Pasquale. É um colégio de normalistas, normalmente as meninas fazem. Eu, se eu tivesse sido inteligente na minha adolescência, eu teria feito normal. Mas isso é uma outra história, né? E aí a senhorinha, uma idosa de 70 anos, estava passando em frente à escola, no horário de saída das meninas, e o pitbull foi lá e matou ela. Uma senhora. Entende? Então, e não obstante, responsabilizações criminais também podem. E a gente precisa ter bem marcado, por exemplo, que um único ato jurídico, um único fenômeno jurídico, nesse caso, ele pode ter diversas consequências jurídicas. Consequências cíveis, consequências criminais, consequências tributárias, consequências trabalhistas. Tu imagina que tu tem um cão de guarda na tua empresa, tá? E esse cão ele se solta e fere um dos teus funcionários. Foge e fere um transeunte. Um único ato de irresponsabilidade de falta do dever de guarda vai gerar uma consequência criminal, uma consequência trabalhista, uma consequência civil. Tá? A gente precisa ter algumas questões dessa em mente. Um assédio sexual no ambiente de trabalho gera a consequência trabalhista e consequência criminal. Então, a gente tem que entender que uma coisa é essa área de especialidade ou da ciência do direito que vão tocar ao ato. O ato muitas vezes vai ser um só. Lembra? Miguel Ferrari. Aspecto fático, aspecto empírico. O ato é um só. De acordo com a interpretação da norma que se aplica ao caso, eu posso ter processos diferentes. Pegaram a ideia? Reprovei o rapaz aqui, ele ficou muito chateado comigo, veio para o canivete, me deu uma facada. Não, segura, tá? Mas eu tenho a consequência civil, eu tenho a consequência não da facada. É alegria, esse tipo de coisa, tá? Falei brincando, tá? Eu não falei ela que com certeza é problema. Ela pode dar facada, ela é perigosa, tá? Mas eu tenho consequência criminal, eu tenho consequência civil, posso ter uma consequência trabalhista, os Estado tem que me manter em segurança, eu sou funcionário. O empregador tem responsabilidade por zelar pela segurança dos seus empregados. Perceberam? E é um único fenômeno social. Ele se transmuta em fenômeno jurídico a depender da regra que se lhe aplica. Beleza, gente? Todo mundo? Tranquilão, na mesma página? Deixa eu ver aqui como é que a gente está de horário. Ó, acabou de acabar o horário, mas deixa eu só fechar o raciocínio, que é o último. Tá? Aqui. Classificação por reiteratividade da norma. Normas de ordem pública, normas de ordem privada. Normas de ordem pública, elas são cogentes, elas são obrigatórias, a gente não se escusa. É a norma de ordem pública, pagar imposto de renda. Eu falo, não quero, não concordo com isso. Não uso nada do público. Não uso hospital público, Nada, a revoltação. Revolta, mas aí é um problema social. Assim, porque a gente é um outro problema. Mas depois não é só para isso. Não, é só, mas o que a gente está vendo aqui, por exemplo, estou falando do população, não uso saúde e tal, que é o que o pessoal fala. Mas, claro, falando aqui do senso comum, quando a pessoa se exime quanto a isso. Mas a previsão normativa de imposto, ela tem natureza privada ou natureza cogente, natureza pública. É uma norma, quando a gente fala em norma cogente ou norma de natureza pública, é aquela que tem interesse público ali assentado. Por exemplo, o salário mínimo. Está dentro da esfera de direitos privados, trabalhistas, mas ela tem cogência em direito público, que tu não pode se excusar. Então, cogência, tá? Não pode ser descumprida, não pode ser afastada pela vontade das pessoas. São normas, portanto, impositivas. Garantia de 90 dias para o CDC, alimentos dos filhos, salário mínimo. Muito. Mas o professor ganha R$48 hora aula. Isso é menos que o salário mínimo. Se você for dividir o salário mínimo por 220, que para quem tem algum contato com contabilidade sabe que é o fator de derivação que estabeleceu o salário mínimo hora, vai ver que é mais de R$48. Pessoa com calculadora da ajuda. Quanto que deu? Acho que é 1.500, né? 1.518. Dividido por 220. Se alguém achar que ninguém pode estudar, a gente pode. Obrigado.
6,9 teve benefício de cabeça. Bravo, né? Ele é das altas. Mostra o cheque, situação certa. Tá? Então dá 6,9, R$6,09, segundo o nosso ilustre colega Cleber. Acertei, né? Que fez de cabeça conta. Né? É o salário mínimo hora. Se tu trabalha como hoje, tu não pode receber menos que 6,09 horas. Então R$48 está dentro do parâmetro de salário mínimo hora. E salário mínimo é norma cogente. Tá bom, gente? Beleza? Normas de ordem privada são aquelas que prevêem determinadas situações, mas autorizam que as partes façam o contrário. É o caso das normas de direito civil, que estipula regime de bens para o casamento. Isso é o melhor, sempre bota o casamento no meio, né? Ah, eu vou lá casar, separei, cheguei em casa, também falou, enjoei de você. Opa, vou casar de novo, vamos procurar minha querida esposa, né? Vamos casar com união total de bens? Claro que não. Vamos fazer uma separação de bens aqui, aquele é teu, aquele é teu. Tá? Isso a gente estipula. É uma norma de ordem privada. Tá? Não é que nem filho. Eu filho, não quero registrar, não. Não, registrar, filho é teu, ó. Alimentos de filhos menores, filho menor. Deu para entender? Tenho um imóvelzinho em tal lugar, vou alugar aqui para Marcela. Aí, mas a média dos preços aqui em Lopes do aluguel é R$1.500. Eu sou obrigado a alugar de R$1.500 para mais para ela? Não, pô, minha amiga. Pô, para ela morar com o marido dela, fazer um monte de filhinho, R$500. Então, cada filho que você tiver, eu vou te dar 200 pontos de desconto no aluguel. Pô, vai fazer 10, para ver se eu pago para ela. Mas beleza? Deu para entender? Tá? Então até aqui nos ajudou o Senhor, a gente fecha com isso o módulo 1 do tema 3. Semana que vem a gente começa no módulo 2 do tema 3 e vamos avançar pelo menos pelo módulos 2 e 3. A gente deve já entrar no primeiro módulo do tema 4. Vocês viram que hoje foi bem mais rápido. Os próximos conceitos são bem mais tranquilos. Tá? E também a gente hoje demorou um pouquinho para lá, a gente tinha recadinho da Xuxa do retorno de encontro. Queridos, obrigado pela presença aqui. Até o próximo encontro.